Olá, meus amigos vestibulandos. Aqui quem está falando é o professor Denis Vasconcelos, da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. E eu venho aqui nesse podcast rapidamente chamar a atenção de todos para a abordagem acerca do tema patrimônio cultural, que é um tema muito recorrente na prova de humanidade do Enem. A competência de área 1 da matriz de humanas, ela exige do candidato que ele venha compreender os elementos culturais que constituem essa identidade. Então, não esqueçam que identidade é um conceito cultural. Assim, lembrem-se que existem vários elementos da cultura que vão desde a língua, passando pelos modos de fazer, os modos de viver, além das representações, dos objetos, das construções, dos próprios lugares e outros vários elementos que são fundamentais para reforçar os sentimentos de pertencimento, quando são concebidos como elementos compartilhados em comum pelos indivíduos de uma determinada coletividade, quando eles identificam esses elementos como parte integrante do seu próprio patrimônio. Então, é dentro dessa perspectiva que a ideia de patrimônio cultural se apresenta como importante na compreensão das identidades. Nesse sentido, então, vejam, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Como estabelece a habilidade 5 da matriz de humanas, isso mobiliza todo um conhecimento acerca dos sentidos histórico-culturais dos bens compartilhados pelos indivíduos nessas diferentes sociedades. Assim, poderemos perceber uma presença muito marcante nas últimas edições do Exame Nacional das discussões sobre o patrimônio cultural brasileiro. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente? Se nós lembrarmos do texto presente no Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, naquele contexto que vocês chamam de o Estado Novo de Vargas, vamos poder perceber que este decreto estabelece como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, qual é a contraposição inicial aqui que eu quero chamar a atenção de todos? Se nós identificarmos o artigo 216 da Constituição Federal de 88, a gente vai poder perceber que houve uma ampliação do conceito de patrimônio em relação àquilo que foi estabelecido por esse decreto de 37. Inclusive, nesse artigo da Constituição de 88, a gente consegue perceber a substituição da nominação patrimônio histórico e artístico por patrimônio cultural brasileiro. O artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo todos os bens, tanto de natureza material quanto imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, mas que sejam bens portadores de referência, tanto a identidade quanto a ação, quanto a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então vejam que essa ampliação presente no artigo 216, quando ela é colocada pela Constituição de 88, essa perspectiva ela apresenta tanto as formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, assim como os próprios conjuntos urbanos e sítios de valor, seja histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e também científico. Então é interessante notar que o texto do artigo 216, ao ampliar a noção de patrimônio, consolidando essa ideia de patrimônio cultural brasileiro, ele já traz para a gente aí diferentes categorias sobre a noção de patrimônio. Portanto, candidatos, é importante que os senhores percebam essas diferentes categorizações do patrimônio cultural brasileiro, porque o próprio Enem, quando aborda o tema nos seus itens, exige exatamente essa identificação sobre os bens que representam esse conjunto do patrimônio cultural brasileiro. Assim, eu acredito
que seria didático lembrar que o patrimônio material, tá, protegido pelo IPHAN, ele agrega um conjunto de bens culturais que são classificados sob diferentes naturezas, conforme os 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, o histórico, o das belas artes e das artes aplicadas. E esses bens tombados de natureza material, eles podem ser tanto imóveis, como as cidades históricas, né, com seus conjuntos urbanísticos e arquitetônicos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e também imóveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e também cinematográficos. Se nós pensarmos na outra categoria, né, que são a categoria de patrimônio imaterial, os bens culturais de natureza imaterial já dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em quê? Em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e também nos lugares, como os mercados, feiras e santuários, que abrigam essas práticas culturais coletivas. E aí é interessante notar que a Unesco ela define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, e também os instrumentos, objetos e artefatos e lugares culturais que são associados a essas questões. Claro, e que as comunidades e os grupos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é que nos estudos que vocês venham fazer sobre patrimônio cultural brasileiro, percebam exatamente essa ampliação histórica que há na Constituição de 88 em relação ao decreto lá de 1937, percebam também a importância, né, de conhecer essas categorizações, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. E aí também deixo uma dica aqui rápida para vocês: visitem o site do IPHAN, www.iphan.gov.br, até para que vocês possam ter acesso às próprias legislações que nós temos, né, por meio de uma série de decretos que apontam para os vários instrumentos, os vários mecanismos que foram criados ao longo do tempo para buscar proteger ou preservar esses vários bens que formam esse conjunto do patrimônio cultural brasileiro. Então, até a próxima, um grande abraço.